Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Vocês estão meio devagar, gente. Vocês estão bem aí? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, né? É bom demais estar na presença de Deus. Vamos estar orando antes da gente começar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar, Senhor. Quero trazer a minha vida, o meu coração na sua presença nessa noite. Peço que agora a minha mente seja conectada àquilo que o Senhor tem para mim. Que o seu Espírito tenha liberdade de ministrar a minha vida. Que seja a tua palavra no meu coração. E a sua pessoa dentro de mim, ativando e vivificando tudo aquilo que o Senhor deseja derramar. Pai, nós te convidamos, permeia esse ambiente, enche esse lugar com a sua presença. O Senhor é o convidado de honra. O Senhor é aquele que nós amamos, servimos e desejamos buscar. Que o Senhor continue nos equipando, nos habilitando para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, algumas semanas, se não me engano 2 semanas, nós ministramos uma mensagem sobre a batalha na mente. E Deus, para esse domingo, Deus continuou falando algumas coisas a respeito disso. E são essas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, mais especificamente sobre a amargura. Uma palavra muito específica, mas é uma palavra que Deus falou comigo alguns anos atrás e que, de certa forma, mudaram o curso da minha vida. Então eu creio que realmente é uma ferramenta de Deus saber lidar com isso. Por isso que você esteja com o coração aberto para entender como você pode ser equipado para também estar livre da amargura. Amém? Amém, amados? Amém. A primeira coisa que nós falamos há 2 semanas é que o maior campo de batalha que nós como cristãos enfrentamos acontece na mente. Quando nós falamos sobre batalha espiritual, muitas vezes nós falamos sobre essa questão da oração, né, intercessão, mas muitas vezes deixamos de lado o primeiro campo de batalha, que acontece justamente na sua mente. Porque a sua mente é de onde procede, segundo a palavra de Deus, as fontes da vida. Então, se a sua saída de vida está comprometida, você não vai conseguir vivenciar, experimentar aquilo que Deus prometeu para você. Quantos entendem isso? E nós falamos especificamente que nós temos uma escolha quando enfrentamos essas batalhas. E as nossas escolhas definem se nós construiremos ou permitiremos que sejam construídas fortalezas na nossa mente, a partir da onde o nosso inimigo lança dardos continuamente, enfraquecendo, comprometendo a sua vida com Deus e a sua vida em todas as áreas. E quando nós nos voltamos para Deus e começamos a entender a importância da nossa mente, nós também nos posicionamos para não permitir que o inimigo continue obtendo vantagens sobre nós. E eu creio que Deus deseja falar um pouco mais sobre isso. Eu creio que Deus não apenas quer te dar vitória na sua mente, mas te fazer vitorioso. Existe uma diferença. Às vezes Deus vem e intervém em nosso favor, especificamente em certas situações, e nós alcançamos vitória. Mas mais do que te dar vitória, Deus quer te tornar vitorioso. Deus quer te dar as ferramentas, a capacitação para você ser vitorioso, estabelecer vitória, seja em que momento da sua vida. E é isso que nós falávamos também sobre a vida de Moisés, que Moisés, ele não apenas testemunhou os milagres de Deus, mas ele entendeu o que estava por trás dos milagres. E isso fazia com que ele se relacionasse com Deus, não apenas de saber que Deus um dia vai fazer, mas que Deus carrega esse caráter, essa natureza de sempre realizar milagres e proezas. Então esses atos de Deus deveriam nos levar até Deus. E o que acontece é que, assim como o povo, muitas vezes nós paramos de frente para o monte fumegante. E ao invés de subir o monte, sabendo que Deus vai estar lá,
que embora Ele esteja fazendo grandes feitos e grandes coisas, isso não deve nos afastar dEle, mas deve nos fazer aproximar dEle. Da mesma forma, quando você recebe uma vitória, Deus não quer apenas que você desfrute essa vitória, mas que você se torne vitorioso, porque novas batalhas virão, novos desafios virão, e quando esses desafios vierem, você não vai precisar apenas saber que talvez Deus se manifeste, mas você vai se posicionar sabendo que Deus vai se manifestar. Amém? Essa é a diferença. Deus deseja que nós venhamos a ocupar novos territórios na nossa vida cristã. Sabe, quando você alcança uma vitória, é para você ocupar um novo território. Não é para você ficar simplesmente, alcancei a vitória, mas daqui a pouco você retrocede. A sua vitória abre caminhos para você se tornar ainda mais frutífero, para você ser cada vez mais pleno. É assim que Deus, na sua palavra, nos ensina. Nós vemos que o povo, quando entra na terra prometida, Deus fala assim, olha, vocês precisam ocupar passo a passo os territórios que estão nessa terra. Por quê? Porque se vocês ocuparem todos os territórios, vocês não terão números o suficiente para se estabelecerem na terra, e por causa disso, as bestas, as feras do campo, eles se multiplicarão e se comprometerão o seu novo lugar, a sua nova terra. Então Deus deu uma direção específica, ou seja, eu alcanço um novo território e me estabeleço ali. E muitos de nós, ao alcançar vitórias em Cristo, deixam o território que alcançaram. Sabe, nós podemos fazer uma autoavaliação, olhar para trás. Será que não existe, às vezes, no seu coração, na sua mente, momentos que você pensou, nossa, alguns anos atrás eu era tão fervoroso em oração, eu gostava tanto de jejuar, eu orava tanto por isso, de repente eu orava todos os dias em línguas, e agora já não oro mais. O que aconteceu? Você alcançou novos territórios, mas por alguma razão você deixou que esses territórios fossem tomados novamente. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus quer te dar revelação, sim. Deus quer te dar capacitação, sim. Mas para você se estabelecer nas vitórias que Ele está te dando. Esse é o do coração de Deus. Deus quer nos fazer habilidosos para o combate. Quando Deus te dá a vitória, você venceu a batalha. Mas quando Deus te dá a habilidade, você vence a guerra. Vou repetir. Quando Deus te dá a vitória, você venceu a batalha. Mas quando Deus te dá a habilidade, você vence a guerra. Nessa noite, sendo específico de falar, assim, como eu já falei aqui, sobre a amargura, queria que você abrisse a sua palavra comigo, lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso 1. Quero que você preste bastante atenção nesse capítulo. Cremos que Deus deseja falar conosco. Versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, o encaminhei por veredas retas, e assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos, e quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. Agora olha o versículo 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus.
evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem um sono se não causarem a ruína de alguém, porque eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Mas a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios são como densas trevas, nem sequer sabem enquanto tropeçam. Quando eu li esse provérbio, especificamente ali após o verso 14, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, porque se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou muito claramente comigo, dizendo que muitos se encaixam nessa descrição. Muitos cristãos se encaixam nessa descrição. E aí eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, como é possível? Porque aqui ele está dizendo, olha, que eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono enquanto não causam a ruína de alguém, porque se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Falei, como é possível? Porque, naturalmente, se você é cristão, você não faz essas coisas. Parece a resposta óbvia. E eu perguntei ao Espírito Santo, amados, por quê? O Espírito Santo foi muito claro dizendo, porque embora eles não façam isso do lado de fora, eles fazem isso nas suas mentes. Estão amargurados e se desviaram de mim. E eu comecei a meditar justamente sobre isso. Muitos de nós, por causa da amargura, estão fazendo exatamente aquilo que descreve esse texto. Você talvez não vá lá e desejar o mal de alguém a ponto de cometer um ato contra essas pessoas. Mas por causa da amargura, muitas vezes nós alimentamos pensamentos, nós construímos coisas na nossa mente, no nosso coração, que fazem justamente isso. Amados, a amargura é uma conversa que acontece dentro da sua mente. A amargura, ela conta uma história maligna que faz sentido para a mente carnal, que abrigamos, alimentamos, cuidamos, e nessa história você sempre vence e alguém é o perdedor. A amargura é a história onde você e pessoas estão discutindo e você sempre tem a razão. Você sempre vence. A pessoa amargurada, quando ela está amargurada com alguém, ela constrói na sua mente uma história. E nessa história, ela se vê argumentando e discutindo com a pessoa que ofendeu, ela se vê desejando mal para aquela pessoa, mesmo que se embarace e se envergonhe por isso. Mas ainda assim, na sua mente, ela alimenta esses pensamentos. A amargura é a história onde algo ruim acontece com alguém que te feriu, te ofendeu, te menosprezou, e talvez você até se envergonhe, de pensar nessas coisas, mas vem na sua mente mesmo assim, e às vezes até te persegue. Sabe, eu quero te dizer que não existe ninguém aqui que não tenha experimentado em algum momento a amargura. Nenhum de nós em nenhum momento experimentou isso. É verdade isso? Não. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por isso. Pela amargura. Talvez a sua história tenha sido um pouco diferente, mas ainda assim aconteceu. E isso que ele está dizendo, o provérbio está dizendo, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Quantas pessoas amarguradas têm dificuldade de dormir? Quantas pessoas com ressentimentos não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem pensar na pessoa que ofendeu, sem pensar naquela pessoa que fez mal? Quantas pessoas, amados, estão fazendo alguma coisa e de repente se lembram daquilo que fizeram contra ela, ou que deixaram de fazer por ela? Porque a amargura não é só alguma coisa que fizeram contra você, mas às vezes é alguma coisa que deixaram de fazer por você. Amargura. E se você deixar, vem a definição que o dicionário dá para amargura: um sabor amargo.
A amargura é um sabor amargo. É algo que você está se ingerindo. Que você está se alimentando. E nós sabemos, né, conforme ministramos na última vez, que esses pensamentos, eles são injetados na sua mente. Mas não é o fato de você ter esses pensamentos que é o problema, mas é o que você faz com esses pensamentos. É com como você vai responder às coisas que vêm à sua mente, às decisões que você toma. É isso o que você faz com essas conversas que vêm na sua mente, que revelam onde você vive. Se é na mente de Cristo ou se é na mente carnal. Aquilo que você faz com o que vem na sua mente. Olha o que Hebreus capítulo 12, verso 14 diz. Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mostra aquilo que você persegue, aquilo que você busca, aquilo onde está a sua energia, o seu esforço. E a palavra de Deus diz que isso vai revelar em qual identidade você vive. Porque de outra maneira, né? Outra maneira de dizer isso seria: esforce-se para viver em paz com todos, especialmente na sua mente. Às vezes o nosso coração, ele está tão cheio de amargura, que é por isso que você não expressa algo diferente para alguém, ou pelo seu irmão. A boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca, ela expressa aquilo que está contido dentro de nós. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, esforce para viver em paz com todos. Como que você vai se esforçar para viver em paz com alguém, se na sua mente, de onde procede todas as coisas, está carregado de amargura? Quantos estão entendendo? Nosso coração, a nossa mente é o primeiro lugar onde nós alcançamos vitória. Você não vai conseguir alcançar uma vitória externa que você não tenha alcançado primeiro internamente. E no versículo 15, o escritor de Hebreus continua dizendo: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação, contaminando a muitos. Perceba que esse esforço para viver em paz com todos e para ser santos, para se dedicar, sua identidade como cristão santo diante de Deus, essas coisas, elas definem a experiência que você vai ter com Deus. Se na sua mente, no seu coração, você não está se esforçando para viver em paz com todos, você inevitavelmente não vai poder se santificar. É esforço para viver em paz e para ser santos. As duas coisas são conectadas. E ele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então às vezes a gente se pergunta, por que eu não estou vendo a Deus? Mas esquecendo, estamos comprometendo esse princípio. O princípio da santidade, mas também o princípio da paz. E ele continua dizendo, cuide para que você não se exclua da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Não apenas o favor imerecido de Deus sobre você, mas também o poder para viver uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida que agrada a Deus. Ele está dizendo, cuidado, para que você não se exclua. Amados, não é Deus que está te excluindo, mas é você que está se excluindo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E que essa raiz de amargura, ela não apenas vai causar perturbação, mas ela também tem o potencial de contaminar. Esforce para viver em paz com todos. É interessante porque, enquanto Deus falava isso ao meu coração, né, que muitas vezes nós construímos e permitimos essas coisas na nossa mente. Por outro lado, muitos de nós buscam em Deus, crescer, buscam, ter mais influência para o reino. Não é nada de errado nisso, em você, ser uma bênção na vida dos outros,
ser uma bênção na sua família. Não há nada de errado nisso. Na verdade, Deus te incentiva a isso da maneira certa. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais você cresce em Deus, mais conflito você vai ter. Quanto mais você se levanta para ser luz, mais você vai ser o alvo de pessoas, do inimigo. E mais você vai precisar perdoar. A palavra de Deus diz que aquele que deseja viver piedosamente sofrerá perseguições. É inevitável. Se você quer viver uma vida reta diante de Deus, inevitavelmente você vai sofrer perseguições. Isso significa que você vai precisar perdoar mais. Que você vai ter que ter um cuidado maior com o teu coração. Porque se nós carregamos amargura, a gente infecta outras pessoas. Estamos numa sociedade onde a amargura e hostilidade está crescendo. E é por isso que nós precisamos aprender a nos lavar constantemente. Lave as suas vestes, lave o seu coração. Sabe, não permita que essas coisas cresçam. Remova as raízes enquanto elas são pequenas. Seja rápido em remover as raízes. Não se afaste das pessoas, mas seja rápido em restaurar, sabe, em perdoar. Porque quanto mais você tolera, mais você protege. As coisas que você tolera, você protege. Com o tempo, vão se tornar suas. E aí vai ser cada vez mais difícil abrir mão dessas coisas. Da amargura, da falta de perdão. E muitas vezes nós pensamos, temos essa discussão no nível da nossa mente. Pois, mas olha o que fizeram comigo. Amargura, queridos, nunca é sem razão. Para perdoar, você vai ter que violar essa razão. Ou seja, quando existe um motivo para você se amargurar, pode existir sim uma razão por trás, um motivo, seja um ato que fizeram com você, ou a maneira como você lidou com essas coisas. Sempre tem um raciocínio. Se você olhar racionalmente, faz sentido se amargurar. Mas para perdoar, você vai ter que violar isso. Você vai ter que violar esse raciocínio, essa razão. Porque de acordo com o perdão que eu libero, é o perdão que eu recebo. Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz que de acordo como dá-nos o teu perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Existe uma correlação em você ter perdão e o perdão que você está disposto a liberar. Quando nós retemos perdão, estamos nos excluindo da graça de Deus, que nos perdoa, que nos aceita. Então, perceba que isso é uma grande armadilha para nós. Porque ao invés de vivermos debaixo da graça do Espírito Santo, vivemos debaixo da plenitude de Deus, estamos optando por nos afastar dessa graça. Estamos deixando de estar debaixo da cobertura de Deus por estarmos retendo o perdão. É uma das únicas condições que a Bíblia nos ensina de estarmos de forma sem perdão, não debaixo de perdão. É quando nós retemos aquilo que nos foi dado gratuitamente. É quando deixamos de oferecer isso. Nesses momentos, estamos nos afastando dessa graça. Tiago capítulo 3, vamos ler lá. Tiago capítulo 3, a partir do verso 14. Verso 14 começa assim: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade, porque essa não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca, porque onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Que aqueles que têm no seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, essas coisas são chamadas de sabedoria, percebe? Tiago está chamando isso de sabedoria, mas não sabedoria que vem do alto, mas sabedoria terrena. Por quê? Porque faz sentido ficar assim. Tem razão. Imagine o seguinte: talvez você esteja na sua vida, trabalhando a vida toda para alcançar algo. Vamos colocar de forma bem natural. Talvez vamos dizer que você esteja sonhando em ter uma casa. Você ainda está vivendo de aluguel, está sonhando com a sua casa. E você luta, passa ano para lá, passa ano para cá, você está lutando, fazendo poupança, fazendo todo o esforço para alcançar aquela casa. Mas de repente, o seu irmãozinho, 3 anos depois, digamos que ele começa a trabalhar e 3 anos depois ele alcança a casa própria e paga à vista. Na sua mente, no seu coração, se você se permitir, o que você vai enxergar nisso? É injusto. Por que eu, que estou há anos batalhando por essa casa, até hoje não conquistei? Mas esse carinha aí, ó, começou ontem, está sentando na janela. Quantos estão entendendo? O raciocínio natural, ele tem uma certa sabedoria nisso. Ele começa a enxergar uma certa razão por trás disso. Só que a palavra de Deus nos diz que esse tipo de sabedoria é uma sabedoria terrena. Ela não é a sabedoria do alto. Ela não é algo que venha de Deus. E é por isso que nós precisamos escolher fazer o quê? Abraçar a sabedoria que vem do alto, que primeiramente é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. É o oposto daquilo que a sociedade ensina, que o inimigo tenta semear nos nossos corações. É o oposto. Não faz sentido. E essas coisas acontecem na nossa vida e elas servem para provar o seu coração. Porque se Deus não enxerga as coisas da maneira como nós enxergamos, quando alguém é abençoado, é para que você celebre o fato do seu irmão ser abençoado. Quando alguém conquista algo que você sonha, é uma maneira do seu coração ser provado, a ponto de celebrar a vitória dele, para que a vitória dele se torne a sua também. Essas coisas, queridos, quando nós nos deparamos com isso, nos dá uma escolha. O que nós vamos fazer quando acontece isso conosco? Quando o seu irmão é abençoado, quando o seu irmão alcança aquilo que você sonha em alcançar. Essas coisas provam o nosso coração. Mas a provação não é para que isso venha reprovar você, mas é para que venha te aprovar. A palavra de Deus diz que se nós não sabemos lidar com as riquezas terrenas, como poderíamos saber lidar com as riquezas espirituais? A maneira como Deus, Ele mede a nossa capacidade de nos lidar com as coisas dos céus é a partir da perspectiva terrena. Isso que a palavra de Deus diz. Então, essas coisas que vêm às nossas mãos são uma maneira de nós sermos aprovados para termos mais daquilo que Deus tem para nós. É por isso que o fato de Deus te abençoar natural, de forma material, nada mais do que isso serve para te aprovar a maneira como você lidar com essas coisas, para ter mais da presença de Deus. A sua fidelidade no pouco define o quê? Sobre o muito que você será colocado.
Por isso, queridos, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ministrar o nosso próprio coração. Lidar com o nosso próprio coração, com a nossa própria mente. Foi a primeira coisa que Deus nos deu. Tudo procede do coração. Então Deus quer te capacitar a estabelecer mordomia no seu coração em primeiro lugar. E o remédio para a amargura qual é? Primeiro, arrependimento rápido. Se por alguma razão você se sente amargurado, seja por uma ofensa ou por algo que alguém recebeu e você não, seja uma inveja amargurada, ou um sentimento de rivalidade, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos arrepender. Fala, Senhor, isso não faz parte da sua identidade na minha vida. Não é isso que o Senhor tem para mim. Não é estar assim, amargurado. E a segunda coisa, que é uma batalha na mente, é dizer não a esses pensamentos. Nós falamos sobre isso. Você escolhe aquilo que tolera. Você decide aquilo que vai ficar abrigado na sua mente. Você decide. Em momentos de intensa batalha espiritual, na sua mente, a sua decisão, a sua escolha faz toda a diferença, amados. Ela decide aquilo que vai ter autorização de permanecer na sua mente. E nós falávamos justamente isso, que a maneira como você pensa define a experiência que você tem. Você não está infeliz por alguma razão? Existe alguma crença, algum pensamento abrigado na sua mente. Por isso que você está infeliz. Por isso que você está triste. Você quer ser feliz? Quer ter alegria? Perceba quais são os pensamentos que têm habitado na sua mente. Nós falamos aqui, é inevitável, se você acorda pela manhã e começa a ler notícias, só notícia ruim, o dia inteiro, é inevitável que você seja comprometido por isso. Por isso, seja seletivo. Se encha da verdade de Deus para você. Se encha do propósito de Deus, as palavras, os pensamentos de paz, os pensamentos de ter um futuro, de ter uma esperança. Se encha dessas coisas. Porque sabe o que vai acontecer? O seu coração vai começar a sorrir. Sua mente vai começar a se encher de pureza, de alegria, de paz. Vai se encher dessas coisas. Renunciar a esse tipo de sabedoria. Uma das coisas que o pastor Bill sempre ministrava a nós, e foi um grande marco na minha vida, é o que fazer em relação à pessoa que eu estou amargurado. E duas coisas que ele nos ensinou muitas vezes. A primeira coisa, orar por ela. Todas as vezes que você sente ódio mortal por alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é abençoá-la. É começar a orar, Senhor, abençoa a sua família, abençoa seus filhos, que eles sejam, principalmente se for dentro da igreja, você já ora declarando a bênção sobre a geração, né? Você já abençoa, né, os filhos dos filhos, você abençoa o ministério, você abençoa a casa, a família, as finanças, você vai abençoando, vai orando. Faz sentido isso? Não. Mas enquanto você faz isso, enquanto você se torna santo, porque você está se esforçando para viver em paz com todos, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver Deus agindo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, mas com santidade nós veremos o Senhor. Vou repetir isso. Quando você sente amargura por alguém, você vai começar a orar por ela, abençoando a vida dela. Se ela te feriu, Senhor, eu oro e abençoo essa pessoa. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que a tua presença venha sobre ela. Não é orar assim, Senhor, muda o coração dela, não é isso não, né? Senhor, faz com que ela caia em si, não é nada disso não, né? Sabe que Deus sabe lidar com cada um, né? Mas você ora abençoando, assim como você gostaria de ser abençoado. Pai, a prosperidade venha sobre ela, sabe, venha novos sonhos. Ser uma pessoa temente ao Senhor mesmo, porque podem haver pessoas tementes a Deus que te ferem. Isso é o que mais tem, né? Então, quando isso acontecer,
Pai, eu oro para que essa pessoa receba provisão do Senhor. Sabe, que os filhos dele tenham êxito em tudo. Que o Senhor abençoe o seu ministério. Você ora, abençoa. Sabe por quê? Porque o teu coração vai começar a ser separado para Deus. Você vai se tornar cada vez mais santo, assim como Ele é santo. É uma atitude de santificação. Você está consagrando o teu coração. Você está dizendo, no meu coração não vai habitar a amargura. No meu coração vai habitar a paz, a presença do Espírito Santo. Vai ser pacífico, vai ser gentil, vai ser amável. Vai habitar a paz de Cristo. Assim que devemos fazer. E o segundo nível disso, a solução, o antídoto para a amargura, é mais do que orar, mas é agir abençoando. Então vou te dar 2 exemplos. Digamos que você esteja sonhando em ter um carro novo. Você está orando por isso, né? Quantos querem carro? Falar isso não. Né? Você tem o sonho de ter um carro novo. Já está ali batalhando, seu carro quase não liga mais. O pneu está careca, precisando de manutenção. E vem o seu irmãozinho, chega com aquele carro do ano, né? E você no seu coração, você começa, pai, estou andando nesse Calhambeque, e meu irmão aqui, olha o carro que ele parou do meu lado, tenho até vergonha de sair do carro agora, né? O que você vai fazer, amados? Como que você pode proteger o teu coração nessas situações? Paga um tanque de gasolina para ele. Abençoa. Paga a manutenção. Carro, se o pneu furar, se souber. Amados, aqui ó, conjuntinho de pneu para você novo. Paguei uma lavagem aqui ó, para você, só chegar lá, lavar seu carro. Seja intencional em abençoar o teu irmão. Por quê? Se trata a respeito dele? Não. Não tem nada a ver com ele. Tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver conosco. A fidelidade são nas pequenas coisas. Elas definem a nossa aprovação. Elas definem o quanto nós somos capazes de receber. O quanto nós temos capacidade de gerenciar. É impossível desejar generosidade sem antes ser generoso. É impossível querer receber bênçãos se você não está disposto a doar. É melhor dar do que receber, a palavra de Deus fala. Porque enquanto você dá, você não é apenas está se desfazendo de algo, mas você está protegendo o seu coração de qualquer coisa que não seja isso. Porque, como, né, até o Igor orou sobre isso, a respeito do dinheiro. O dinheiro em si não é mal e não é bom. Ele simplesmente expressa o teu coração. Então, se você é um cara abundante com pouco, quando você for colocado sobre muito, o dinheiro vai expressar quem você é. Ele potencializa quem nós somos. E eu creio que é por isso que a palavra de Deus fala sobre isso. Que se nós não sabemos lidar com as riquezas nesse mundo natural, nós às vezes não podemos lidar com as coisas espirituais. Porque de certa forma, o dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é algo espiritual. Dinheiro é uma ferramenta, isso é um exemplo, mas isso prova o nosso coração. Então resistir a essas coisas, abençoar, não é? Quando nós nos sentimos amargurados, quando nos sentimos invejosos. Quantas vezes, queridos, quantas vezes que pensamentos ruins não vieram à minha mente e eu comecei a praticar isso? Quantas vezes? Em um momento eu estava com ódio mortal, mas no momento seguinte meu coração estava livre. Livre. E posso te falar, a coisa mais importante para quem está vivendo um momento de amargura é estar livre. É o sentimento de estar livre.
É quando você vai dormir e você não pensa na pessoa que te ofendeu. Quando você passa por ela, não faz diferença. E mesmo se fizer, você vai e abençoa de novo no seu coração, nas suas orações. E o seu coração cada vez mais vai sendo protegido. Vai sendo livre da influência. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos privamos da graça dele, vêm os tormentadores. Quando nós nos excluímos da graça de Deus, nós abrimos acesso a ser atormentados. Por que que o cristão é atormentado? Um dos motivos é falta de perdão. Por que que você está brigando lá o tempo todo com seus pensamentos? Muitas vezes, falta de perdão. Mas eu creio que Deus deseja nos fazer livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Deus deseja isso para você e para mim. Amados, a dor pode não ser a sua culpa, mas a cura é sua responsabilidade. Aquilo que aconteceu pode não ser sua culpa, mas a cura é a sua responsabilidade, é a sua escolha. Você tem o poder de decidir se você vai viver de forma livre ou não. Amém? Provérbios capítulo 4, o texto que nós lemos, ele termina dizendo assim, a partir do verso 20: Meu filho, escute aquilo que eu te digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende de toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nunca perca de vista os conselhos de Deus para você. A palavra de Cristo precisa estar na sua frente o tempo todo. Por quê? Porque elas serão vida para quem encontra, saúde para o seu ser. E acima de tudo, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nós às vezes achamos que essas coisinhas que nós enfrentamos não têm implicações futuras, mas tem sim. Aquilo que você faz com o que acontece com você determina o seu futuro. Não apenas o seu presente, mas o seu futuro. A sua escolha hoje, com a sua amargura, com as suas ofensas, com as coisas que falam contra você, com as más atitudes, define o seu futuro. Define o quanto de vida você vai experimentar. Por isso, não tolere essas coisas. Tenha a decisão de manter o seu olhar fixo naquilo que está diante de você. Olhe sempre para frente. Para de olhar para o passado. Para de se lembrar das coisas que aconteceram com você. E comece a olhar para o futuro que Deus tem para você. Nós começamos a declarar nessa noite, mesmo quando o amanhã chegar, Jesus, você estará lá. Jesus já está te esperando no seu futuro. Por isso, não olhe para trás. Não olhe para trás, não perca tempo com as coisas que aconteceram e que agora você não tem mais possibilidade de mudar. Decida como você vai viver a partir de hoje. Olhe sempre para frente. Veja por onde anda e os seus passos serão seguros. Amém. Vamos nos levantar, queridos.
Gostaria de fazer algo diferente. Muitas vezes nós precisamos de ajuda no corpo de Cristo para entrar nessas vitórias. O que nós queremos fazer hoje é que você se junte a um casal, uma família, alguém que talvez você não conheça, talvez não tenha muito relacionamento, mas eu quero que a gente cubra uns aos outros, não apenas na nossa própria família. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos passando por meio de um turbilhão, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, quando nós estamos na tempestade, no olho do furacão, a gente não consegue ver além disso. É por isso que nós precisamos de pessoas de fora para orar conosco, nos ajudar em oração, nos abençoar, nos fortalecer. Por isso que nós queremos fazer é justamente isso. Talvez você não esteja amargurado, e glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja lutando contra pensamentos. Talvez exista uma batalha na sua mente. Talvez a batalha não seja amargura, mas talvez a batalha seja outra. Como eu falei, nenhum de nós está isento disso. Nenhum de nós. Por isso que o meu convite a nós é que você se junte a alguém que você talvez não conheça tanto e que você ore por ela. Se você quiser compartilhar, olha, eu estou experimentando isso, né? Eu tenho sentido meu coração amargurado. Ou então existem coisas do meu passado que eu não consigo abandonar. Não importa, queridos. Nós estamos juntos nesse barco, amém? Né? Então nós queremos que você faça isso, né? Junte-se em pequenos grupos. Gostaria de abençoar aqueles que estiveram online assistindo conosco. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja repleta da presença de Deus. Que o Senhor também toque a sua vida onde quer que você esteja. Se você precisar de oração, entre em contato conosco também. Ele se junta agora alguém. Não precisa ser só família. Se quiser se separar, homens com homens, mulheres com mulheres,